Você está aí, profeta? Viu, profeta? Olha, chegou! Peraí. Deu certo? Deu certo! Tá dando para ouvir, querido? Estou ouvindo, só que agora sim. É porque eu estou sem Wi-Fi aqui, pastor, estou nos dados móveis, né? A internet não fica muito boa. Tá bom, o importante é ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor sai bem, às vezes só para assim, mas sai bem. Hoje o pastor Lucas não vai estar. E ele pediu oração para ele, e a gente vai fazer oração para o pastor Lucas e para os irmãos também. Nós estamos num tempo. Amém. Nós vamos ver aqui, nós estamos num tempo em que era necessário, de acordo com o Senhor, eu vou ler aqui, tá? Esse tipo de coisa acontecer para que nós venhamos a moldar nossos corações, ele moldar nossos corações. Né? Muito linda mensagem. Está acabado, está terminado. E ele fala, parabéns! Então, no mundo celestial, pelo menos, nós sabemos que a nossa corrida acabou no mundo celestial. Meu querido, o senhor faz oração para nós, depois nós temos a oração de intercessão, e depois eu vou falar as orações, o que o senhor tem aqui dado no nosso coração. O senhor quer ir agora? Deixa eu ver. O pastor Lucas mandou um. Deixa eu ver aqui. Não, ele já está falando amém. Não vai estar aqui com a gente hoje, não. Tá bom. A gente vamos orar aí para ele. Mas, amado, como o senhor está? Está bem? Está tranquilo essa semana? Como é que é? Tá bem, tá bem. Nós estamos sendo forjados pelo Espírito Santo. Separado por ele, né? Separado para observar as coisas que estão acontecendo no mundo aí. Muita coisa acontecendo no mundo, né? Essa guerra com o Irã, essas coisas tudo acontecendo, que tem que acontecer. O rei da peste, sim, né? É porque a palavra do Senhor está se cumprindo, né, pastor? Sim, é ele que ele fala. Tem certas coisas que ele vai deixar acontecer para cumprir as escrituras. Né? Ele falou isso já para o Breno. O gás aqui só está subindo, cada vez que é mais alto, mais alto, mais alto. Aí no Brasil também, né? Aí no Brasil deve estar. Mas pegando. É para. Tá. Petróleo subindo muito. O diesel, né? O diesel tem entre 7 e 10 reais um litro. Aí vai daí para frente. Mas deixa Deus trabalhar. Deus sabe todos os detalhes, né? Aí na palavra aí eu creio que Deus vai. A internet não está muito boa, não, porque é os dados móveis, né? Mas tá bom. Vai sair. É o que é. O senhor tem meia hora. Eu pedi oração sobre o senhor. E depois eu gostaria de pedir ao senhor. Aliás, deixa eu fazer uma oração para o senhor. E depois o senhor pode fazer uma oração aí para os irmãos. No finalzinho, né? Oração para o pastor Lucas e para os irmãos ao redor do mundo. Tem sido difícil para muita gente. Amém. Fez uma oração para o senhor. Obrigado, Pai, o senhor trazer aqui para nós o profeta João Batista. Nós estamos muito felizes de o senhor trazer aqui para nós o profeta e compartilhar conosco a experiência do andar dele. Lindo isso, né, Senhor? Ele está usando os dados móveis do celular dele, mas sabemos que ele está aqui, de acordo com a tua vontade, o que o senhor tem a mostrar para nós. Pai. Muito obrigado pelo senhor trazer aqui para nós o profeta. Então, pedimos agora, Pai, que a tua unção, Pai, o teu sentimento, as tuas emoções agora, Senhor, esteja sobre o profeta, ele venha falar as tuas palavras, ele venha falar as coisas que o Senhor quer que a gente escute. E muito obrigado, Senhor, muito obrigado, então, por esse privilégio de ter o profeta aqui, e pedimos que o Senhor abençoasse o pastor Lucas nas coisas que ele está passando. Não deve ser difícil, não deve ser fácil, e também os irmãos, abençoa ele, protege ele, a casa dele. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por nos carregar até aqui. E sabemos que o Senhor já fez tudo, como o Senhor falou, já está feito, eu já fiz tudo. Eles vão ficar falando, repetindo isso sempre. É o Senhor que fez, né, Pai? Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Amém. Então, amado, se der umas paradas no seu celular, você só fica até voltar. Eu não vou entrar, não, até que se ficar muito tempo. Não preocupa com isso, não, tá? Tá bom. Ele está falhando assim, é porque os dados móveis, né? A internet ficando lenta, né? Mas dá para ir falando aqui.
Amém, amados? Eu cumprimento a todos, né, com a paz do Senhor Jesus. Vou anunciar aquilo que está acontecendo no mundo. Não é pessimismo, não é pensar negativo, é anunciar. A gente tem que anunciar. A gente tem que anunciar o que Deus pede, né? Não é anunciar o que eu quero. O que eu queria era que tivesse tudo em paz, né? Mas não está bem assim. Mas e como Deus é dono do ouro e da prata, ele que é dono da palavra de Deus, né? A verdade é Deus, né? João 8:32 fala que conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, nós estamos na época de arrependimento. Já viu aquele ditado de falar assim, ou dá ou desce? Final, né, irmão? Final do milênio. Nós estamos vendo o avivamento, tribulação. Todos nós estamos vivendo isso. Quem entende, está na oração, o Senhor separou nós, colocou nós separados, né? E não deixar as pessoas usar de má fé contra nós, né? Tem gente que às vezes até tenta, mas Deus não deixa. Deixa eu só explicar o que está acontecendo no mundo, no geral, para chegar aqui na palavra, no que o Senhor vem revelando essa semana, esses dias para mim. A tecnologia, ela é muito boa, né? Porque, assim, ó, através da tecnologia, eu estou aqui anunciando a palavra que ela vai para o mundo todo, né? Via YouTube, os mistérios de Deus. Mas e tem o lado obscuro que as pessoas não observam. Pedir direção do Espírito Santo, porque a gente não está aqui para angustiar e nem falar mal de ninguém. O Senhor quer que as pessoas se arrependam, se desagarram das coisas terrenas. Nós estamos vivendo uma falsa paz. Quem está fazendo isso é o maligno. Só que Deus é Deus, Deus está permitindo. Tudo que acontece no mundo é permissão de Deus, porque Ele é dono do ouro e da prata. Então Ele quer que as pessoas se arrependam dos maus caminhos. Vamos explicar o que está acontecendo. A tecnologia, a IA, a inteligência artificial, ela ajuda muito, né? Para você fazer uma pesquisa, mas tem que ter muito cuidado com essa pesquisa. Porque a pesquisa deixa a pessoa preguiçosa, a pessoa não lê, não estuda, não pega seus livros para estudar as faculdades que você está fazendo, você pergunta na inteligência artificial, ela te responde tudo. Mas tá te ajudando? Você está aprendendo? É verdade? Não está. Você não está estudando, na hora que você for exercer a profissão, você não está aprendendo. O maquinário que vem acontecendo, a evolução dos maquinários de planta e de colheita nas lavouras, no agro, ela ajuda, entre aspas, ajuda o produtor, entre aspas, porque assim, ó, você compra uma máquina que ela colhe laranja, vamos supor, e ela faz o serviço em uma hora, ela faz serviço de 100 pessoas em uma hora. Bom, economiza para o patrão. E aí depois vem o plantio, né? Quem vem evoluindo, o plantio de lavoura de soja, milho, plantio direto, né? E hoje tem o maquinário que não precisa do operador em cima dela, né? O trator inteligente vai desempregando o povo, né? Na medida que a tecnologia vai avançando, vai desempregando. Hoje você não precisa sair de casa para você fazer compras, né? De casa você compra através do Shopee, Amazon, dos aplicativos, não é assim? Então isso aí vai desempregando o povo, né? Tem muitos comércios que vai fechando, né? O agro, as pessoas estão desanimando, porque a pessoa planta lá uma horta, né, de verduras e legumes, e quando vai vender, não consegue vender, porque o petróleo subiu, a mão de obra também subiu, e
Quando chega na hora de vender, o comércio não conseguiu vender aqui de acordo com o que precisava, porque a verdura ela perde na banca, né? Porque o povo que está desempregado, por conta da tecnologia, eles precisam do serviço que veio lá do agro. Aí a pessoa está desempregado, não tem dinheiro. O produtor que economizou com funcionários na roça, não vai vender o seu produto lá na roça. Porque quem compra somos nós aqui, da cidade. É o povo que compra. Aí o agro economizou com funcionário. Certo? Economizou. Mas só que as pessoas que estão nessa meio de economia estão sem recursos financeiros. Então, o recurso financeiro que vem hoje é por básico dos básicos. O custo aí de aluguel está alto, caro. A alimentação que você vai no supermercado está caro, né? E quem está fazendo isso? É Deus? Não. Não é Deus. Tudo que vem para fazer mal para as pessoas não é Deus. O maligno, o astuto, ele é sorrateiro. Ele vai entrando assim, ó, devagarzinho, no meio do povo, e as pessoas não vão vendo. Ele entra na igreja, ele entra na mente da pessoa, entra na mente do produtor, com as tecnologias. Aí a pessoa vai comprando maquinário, né, tecnológico, e vai economizando com funcionários, né, vai economizando. Compra robô, né, o robô vem e vai lá para as indústrias, os robôs fazem tudo, né, os robôs constroem os carros, os robôs selecionam a semente. O robô, hoje tem países aí que não tem atendente mais nas lojas, no supermercado, é tudo através da IA, né? Se você pensar direitinho assim, ó, é só pensar direitinho, em nome de Jesus. A tecnologia, o robô, o maquinário, ele come o arroz, o feijão, a carne, o ovo, a verdura que você planta? Não. Você está caindo numa armadilha. Só que, assim, essa armadilha que a gente fala, dentro de todas as coisas, o Senhor quer que as pessoas sejam menos de você. Já passou aquela fase de você juntar dinheiro, de ter muito dinheiro, de comprar terras e terras. Tem gente que vai só comprando terra, vai chegando dinheiro e vai comprando terra, né? Vai só jogando dinheiro dentro do bolso. Nós estamos no final do milênio. Isso aqui não passa de 2031. Então, o Senhor está permitindo com que o maligno venha querendo ser Cristo na vida das pessoas. As pessoas estão achando que é Deus que está fazendo isso, e não é. É o demônio que está enganando as pessoas com a tecnologia. Tem gente que está colocando o chip, o 666, colocando na palma da mão, colocando no olho. Você tá vendendo o seu corpo para o diabo, para o demônio. Esse chip, por enquanto, vai ser fácil, né? Você vai lá e passa a mão lá em cima lá do aparelho e paga tudo. Só que na hora que o demônio vier, o Lúcifer vier, ele vai reinar. Uma única moeda no mundo e um único governo. Ele vai tomar todos os bens do povo. Tudo. Casa, carro, dinheiro. Alimentação, não vai ter alimentação, porque ele vai tomar o dinheiro, você vai plantar como? Você vê hoje o demônio dele ele tá atrapalhando o povo de todas as formas. Ele colocou na mente tem gente, né? Tem pessoas que não é de Deus, né? Tem pessoas que fizeram um pacto com o demônio. Então, são os anticristos. Eles estão proibindo as pessoas de fazer fogão a lenha, de roçar o pasto lá que tem, que o mato vai crescendo, de você queimar um lixo no quintal,
de um boi beber uma água num rio, o que tem isso? É o demônio, gente. Só que o demônio tenta destruir nós. E Deus não deixa. Como que não deixa? É você arrepender dos malos do dinheiro. Já acabou aquela fase de ser o, como se o outro bambambam do dinheiro. Agora é época de arrependimento. É época de pedir perdão por ter falado mal daquele funcionário. Agora eu não preciso mais de você. Agora tem minha máquina lá que colhe. É bem assim. A palavra do Senhor tem 2 mandamentos que nós temos que seguir ele, que é o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, que é amar ao próximo como ti mesmo. Está em Marcos capítulo 12, versículo 30 e 31. Então, Deus, ele é tudo na nossa vida. Ele é pai, ele é mãe, ele é o Criador. Efésios 6:2 fala assim, honra pai e mãe, que é o primeiro mandamento da promessa. Não existe ninguém acima de Deus. E Gálatas 6:7, porque de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, que também sei fará. Então, se você conseguir arrepender hoje, entender o que Deus quer, que você arrependa dos maus caminhos, procure os caminhos do Senhor Jesus, aceitar Jesus, aceitar no seu pensamento, de dentro de você, não é falar, é aceitar de verdade, que é Deus o que manda, e aí Deus vai te levar, vai te arrebatar e vai te tirar daqui, não vai deixar você passar pelos tormentos. O Senhor vai arrebatar a igreja. Então, o Senhor está permitindo o demônio fazer isso para as pessoas arrepender dos maus caminhos. Eu não estou aqui sendo um profeta, profetizando coisa ruim na vida de vocês, na vida de ninguém. Mas é que a palavra está se cumprindo. E você acha que nós não passa mal aqui por causa disso? Passa sim. Os remanescentes passam na angústia. Nós estamos sendo atacados pelo demônio 24 horas por dia. Tem dia que nós não dormimos, não. Dorme não. Passa muita dor. Muita mesmo. Hoje, para mim chegar aqui para anunciar o evangelho aqui hoje, meu carregador do celular quebrou, eu tive que sair daqui e ir lá no centro da cidade de Uberlândia comprar um carregador. Para estar aqui anunciando. O demônio tenta tirar a gente. Ele faz de tudo, coloca pessoas para te humilhar. Coloca pessoas para humilhar a gente. Mas, como Deus é amor, nós não somos justificados por obra, nós somos justificados por Deus. Estamos aqui para anunciar o evangelho, para alertar as pessoas. Então, é época de arrependimento da soberba. Louvado seja Deus, tem muita gente que tem muito dinheiro e que ajuda muito. Tem muita gente que é boa de coração, ajuda muito. Mas tem gente que é arrogante, achar que não precisa de ninguém por causa do dinheiro. E precisa, viu? Você pode ser o dono do mundo. Se você não tiver Deus acima da sua vida, você vê uma enfermidade. Se você não tiver Ele acima na sua vida, você não consegue receber essa cura, não. E depois da sua morte, da carne também, se você não arrepender dos maus caminhos, depois da morte, tem jeito não, hein? Aí você vai pro lamaçal e vai queimar a vida toda. Seu espírito vai ser mergulhado na lama, lamaçal, queimar, tira 24 horas por dia, eternamente. Estou passando medo, não é verdade. Mas na palavra do Senhor, o Senhor trouxe para mim, eu nem ia estar aqui, mas é Deus que manda, né? Apocalipse capítulo 6. É o que nós estamos vivendo agora, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo do falso Cristo. Ele está colocando tudo para ajudar o povo. Facilitação. Moeda digital. Você paga qualquer conta de qualquer lugar rapidinho, assim, ó. Rapidinho, não é? Você não precisa sair de casa para você ir na loja comprar. De casa você compra. Não é assim? Um trator, você não precisa do operador. Da sua casa, no computador, você opera o trator lá na roça. Na empresa, 2 funcionários comandam uma empresa que fabrica muitos carros. Porque os robôs fazem tudo. Não é? 24 horas. Aí eles não têm que
pegar atestado, não tem que tomar remédio, não é? Aí só vem o quê? Dinheiro pro bolso, né? Só que na hora que o dominador vier, se você não tiver sido liberto pelo Espírito Santo, ele vai te dominar. Então não coloca chip. Não coloca chip. Em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 6 fala sobre os cavalos preto, branco, vermelho, amarelo. São a palavra dos sonhos do João Batista. Apocalipse capítulo 6 fala assim, pois assim diz o Senhor na palavra, né? E havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia como em voz de trovão, vem e vê. E olhei que o cavalo branco, eu que estava sentado sobre ele, tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitoriosa para vencer. Jesus, quando ele vier, ele vai vir sobre um cavalo branco, só que ele vai vir com todas as coroas, que Jesus é o rei da glória. O que vem com arco, ele é um falso Cristo. E coloca tudo para ser facilitado, entre aspas. Seguir os caminhos do Senhor não é fácil, tá? A gente não cai em ciladas. O demônio é astuto. Mas Jesus cura, salva, liberta, direciona, tira pessoas que estão pensando mal da sua vida de perto de você. Aprende a ouvir a voz de Deus. Aprende a entender o que é Jesus, né? E você ter o discernimento e entender que você é chamado de filho de Deus. Não por homens, por Deus mesmo. Você é meu filho. Obedecer. Entender que o tempo está se cumprindo, que a palavra de Deus está se cumprindo. A palavra de Deus está se cumprindo. A palavra de Deus está se cumprindo. Nós estamos vivendo um avivamento. Acorda, igreja. Então, nós estamos vivendo cavalo branco. Falso Cristo. Falso profeta. Você viu que está sendo revelado tudo que foi feito de errado no mundo agora? Por quê? O Senhor está purificando nossa alma, não está? Então, Deus sabe tudo. O Espírito Santo está aqui ainda. Só que o amor das pessoas lá vai esfriando, né? Na medida que vai chegando o tempo da volta de Jesus, o Espírito Santo vai ficando calado. Ele está observando quem está servindo ele, quem não está. Quem está evangelizando, quem está levando a palavra, quem não está. Quem está reclamando, não reclama. Não é tempo de reclamar, é tempo de agradecer. Jesus está às portas. Em nome de Jesus, não é época de reclamar, é época de agradecer. A murmuração atrai o demônio, porque ele entra pela murmuração, pelo fedor, pelo lixo. Jesus vem pela presença dele, pelo agradecimento que está vivendo esse tempo e sendo usado por Deus. Glória a Deus. Lá no 3 fala assim, havendo aberto o segundo selo, e ouvi que um animal dizendo, vem e vê. E saiu um cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada com uma grande espada. A guerra. As pessoas estão matando uns aos outros, o amor das pessoas está esfriando, as pessoas estão vingando, né? As pessoas estão brigando por coisa terrena. Você pode observar para você ver quem está aí brigando, está preocupado, está com medo de perder o que você não vai levar. O dinheiro. Com medo de perder terra. Esse dinheiro que está sendo usado nessas guerras aí podia ajudar o povo que está passando fome. Mas não, eles querem usar nisso, né? Então o presidente aí falou assim que nem Deus consegue contra ele está lá com câncer, né? A gente não pode passar por cima de Deus, não.
lá no 5, Apocalipse 6:5, fala assim: havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. Olhei que estava um cavalo preto, e o que estava sobre ele, assentado, e tinha uma balança na mão. O mundo está sendo dividido. Deus está separando o joio do trigo. Já viu que tem muita gente que está blasfemando de Deus, falando mal, falando que Deus não existe. Deus está separando o joio do trigo. Quem crê e quem não crê. O mundo está sendo dividido por Deus. Deus está selecionando. No 6 fala assim: e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por dinheiro, mas não danifiques o azeite e o vinho. No 7, e havendo aberto o quarto selo, ouvi com a voz de um animal que dizia: vem e vê. E olhei que estava um cavalo amarelo, que estava sentado sobre ele e tinha por nome de morte. E o inferno o seguia. E foi-lhe dado o poder para matar a 1/4 da terra, com a espada, com fome, com peste e com todas as lepras da terra. Na medida com que as pessoas vai desanimando das lavouras, vai desanimando de plantar, não é? Porque agora subiu tudo o custo de vida, você vai no supermercado, toda hora tá caro as coisas, né? Na medida que as pessoas vai desanimando de mexer com as lavouras, vêm para a cidade. Vem para o meio do povo. E aí o alimento, nossa, ele vem do agro. E aí vai faltar alimento aqui. Por que não vai plantar lá no agro? Aí o povo vai comer o quê? Aí vai vir a fome. Vai vir as pestes. As plantas vai secar. A água vai secar. Vai faltar água. Nós estamos próximos da volta de Jesus. Arrependei-vos, arrependei dos pecados, arrependei de pensar mal, arrependei de falar mal, arrependei de desejar mal. Sabe aquelas pessoas que acham que Deus vai fazer mal para alguém? Uma pessoa fez algo mal na sua vida e você pega e fala para Deus assim: como aquele cara faz aquilo assim naquela vida daquele cara, e vai lá para a encruzilhada e queima galinha, e põe pingue, e põe vinho, e põe não sei o quê, para amaldiçoar a pessoa. Você acha que é Deus que está fazendo isso? É o diabo, é o demônio. Isso aí destrói a sua vida. Principalmente se você tocar no ungido. Se você tocar numa pessoa, no nome de Deus. Se você tocar no ungido, você toca na menina do olho de Deus. Deuteronômio 32:10. O Senhor protege nós como a pele mais fina do seu olho. E protege mesmo. Ele separa a gente. Quando tem uma pessoa te angustiando nós, sabe o que ele faz? Ele fala: sai daí. Ou não vai lá. Ou então ele usa a própria pessoa para te expulsar daquele lugar. Porque as pessoas começam a fazer contenda, panelinha, juntar a turma, né? Para falar mal de você. Aí Deus sabe o que Deus faz? Te tira daquele ambiente. E te leva para outro. É assim. Tem lugar que as pessoas não aceitam você falar da palavra de Deus, não anunciar o evangelho. Já teve vários lugares, né? Um dia desse eu fui num velório. Um conhecido meu faleceu, não vou falar não, mas eu cheguei lá, a família não aceitou falar o evangelho, não aceitou anunciar. Porque eles são da maçonaria, não é de Deus. Tudo que vem de briga, confusão, discórdia, doença, murmuração, falar mal, contenda, fazer esse negócio de encruzilhada, isso não vem de Deus. O sangue derramado de Jesus lá no Calvário não foi, não é e não será em vão. Jesus,
Ele não era obrigado a passar pelo que ele passou, mas ele quis passar. Para ele levar sobre si todos os nossos pecados e sacrifícios. Então, esses sacrifícios que estão sendo feitos aí, isso é do demônio. Essas coisas que o demônio está fazendo aí, Deus está permitindo para as pessoas virem arrepender dos maus caminhos. Arrependei-vos. Você lembra o profeta João Batista? Arrependei-vos, bando de víboras. Então é assim, meus irmãos. Dependendo da situação que você esteja, se você, em qualquer lugar que você esteja, numa guerra, num lugar deserto, qualquer lugar, Deus está aí. Tem gente que fala que assim, eu fiz um carro blindado e que nada explodiu. Tem um país aí que o homem fez um carro lá e disse que nada explodiu. Ah, beleza, pode cair um míssil e não explodir ele. Mas, se o senhor quiser, ele entra lá dentro, porque ele entra em qualquer lugar, ele é espírito. De verdade? Em nome de Jesus, Pai. Que o senhor venha a nos proteger. Que o senhor venha a nos guiar. Venha providenciar aquilo que for necessário na nossa vida. Nós precisamos do financeiro, né, Pai, para a gente comprar nosso alimento. Mas a gente não quer coisas que vêm do demônio, a gente quer que vem do Senhor, né, Pai? Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, cura, salvação, libertação na vida das nações, das pessoas do agro que estão passando pelas as dificuldades, pelas coisas. Para de pensar mal. Infelizmente, tem as pessoas que são do demônio aí, né? Tem muita gente que está roubando o nosso dinheirinho aí, né? Nos governos. Aí estão sendo enganados pelo demônio, porque o demônio é astuto. Só que na hora que vier acontecer as coisas, tem muita coisa que vai acontecer da agora para frente, que o avivamento, meus irmãos, é tremor, é guerra, não é melzinho na chupeta, não. Deus vai permitir para as pessoas arrepender. Os 3 dias de plena escuridão, né, que vai acontecer, que está no Evangelho de Mateus 24, né? Mateus 24, 29. 3 dias de treino de plena escuridão. Não tem como as pessoas, o povo falar que nós é mentiroso, não, gente. Que o cristão está mentindo, não. Nós somos perseguidos, tribulados e odiados por todas as nações por causa do nome de Jesus. Odiados pelo demônio. Certo? Está lá no Mateus 24 também. Nós estamos no princípio das dores de parto, do 6º para o 7º. Os 3 dias estão de plena escuridão. Não vai ter luz de fogo, luz de lua, luz de estrela. Você não vai conseguir acender fogão. As guerras que está aí vai parar, porque não vai ter fogo. Não vai ter luminosidade. O sol falso que fizeram não vai funcionar. Não vai. Porque Deus que vai permitir esses 3 dias para as pessoas se arrepender dos maus caminhos. Um dia antes, vai aparecer a aurora boreal, o sol vai ficar colorido, bonito. No outro dia, por volta de 9 horas da manhã, vai começar os 3 dias e tem noite de plena escuridão. Você vai tampar todas as portas de vidro com papelão. Você vai ter água, vai ter que providenciar água na sua casa e alimento pronto. Eu creio que bolo, pão, essas coisas que é fácil, né? Tem muitos que vai ficar em jejum. Louvado seja o Senhor Jesus, que já estão preparados para isso. Ficar os 3 dias, 3 noites plena escuridão em jejum. Submissão. Joelho no chão. O lugar mais alto nosso é cara no chão. É Deus acima de tudo e nós com o rosto no chão, submissão. Clamar a Deus. Deus vai vir te purificar. Só que do lado de fora da casa vai ter tormento, né? O demônio vai estar dando murro nas portas, batendo, chamando com voz de pessoa que você conhece. Se você abrir a porta, ele alenta e alimenta de carne humana, o demônio. Então Deus vai permitir, meu. Isso aí não é para fazer mal. Não é para fazer mal, é para as pessoas se arrepender dos maus caminhos. Em nome de Jesus. Então nós estamos sendo passados por isso. Hoje
louvado seja o Senhor está cuidando de mim, o Senhor me colocou numa casa aqui, onde que eu moro, que chama Restituindo Vidas, né? É uma casa que não onde a pessoa fica em casa de recuperação e quando ele sai, tem muitos que não tem na onde ficar, né? Aí para ele não ficar na rua, ele vem para cá, a gente acolhe ele, que tem alimentação, tem tudo, né? Na internet, vai colocar agora. E oração, tem os obreiros que vêm, a gente vai na igreja, ora, né? E tem um valor simbólico, né, que é cobrado, 20% do salário, mas é bem razoável. E se a pessoa entender o propósito, a pessoa vai ficar aqui uns 3, 4 meses para a pessoa alinhar com um serviço e uma casa para ele ficar, para ele não ficar na rua. Isso é uma obra de Deus, tá? Isso foi montado em oração. Tem 2 meses que tem essa casa, louvado seja Deus. E 2 pessoas que passaram por aqui já foi restituída, né? Uma está como obreiro numa casa e o outro está trabalhando numa empresa aí. Já tem onde ele morar. Então é isso aí, meus irmãos. Deus é Deus, Deus é amor, Deus de milagre, Deus de promessa, né? Ele é luz na escuridão, né? Não tem um louvor? Deus é Deus de milagre, Deus de promessas. É isso aí. Essa palavra que o Senhor colocou para mim, anunciar em nome de Jesus. E o pastor João. Glória a Deus. Eu tinha até mais tempo, mas já estava encerrando, não quero falar mais não, já falei que tinha de falar. Não é porque já tem que falar o que tem que falar, né, pastor? Não tem que falar muita coisa mais. É tempo de arrependimento, pastor, nós estamos no avivamento aí. Achei muito interessante as suas palavras aí, confirmou que o senhor mostrou hoje de manhã sobre odiados, né? Eu vou ler aqui depois que o senhor falou para mim que não interessa o que os filhos de Deus fazem, eles são odiados porque, por causa dele, vivendo dentro dos filhos dele. É por causa de Jesus. Por causa do amor de Jesus por nós. Eu uma pergunta sempre foi, né, pastor? Você, antes de tudo isso. Pode falar. Você falou uma coisa interessante aqui que eu escuto aqui dos irmãos aqui também. Você falou desligar dos bens materiais. Então, aonde veio esse pensamento seu, querido, para falar isso? O senhor fez comigo. Para ele me usar hoje, para me levar a palavra de cura de tudo, pastor. Cura de droga, cura de bebida, união de famílias. Na onde eu passo e eu olho o senhor reforma. Você vê lá na onde que a gente estava, lá em Ponta Grossa, no bairro Tarobá, as ruas cheias de buraco, eu olhava aqui e falava assim, senhor, mas isso aqui não está não tá do jeito que precisa, né? Precisava de ser asfaltado, precisava de ser reformado. Esse dia o pastor Lucas passou lá e dizia que estranhou, está tudo asfaltado, as ruas, tudo reformado. Então, quanto mais desagarrado das coisas terrenas, mais próximo de Deus. Entendeu? Então, o senhor fez comigo. Ele supre as minhas necessidades, não é por obras, né? A gente não é justificado por obras, mas é justificado por Deus, né? O justo é justificado por Deus. Então, o senhor me chama atenção em tudo que eu penso. Tudo que eu penso, acontece. Porque é ele que consagrou. As pessoas têm mania de ficar falando mal de profeta, para que essas manias. Você não é de Deus, não. Profeta é consagrado por Deus. O diácono, o pastor, o evangelista, o mestre, ele é consagrado por pastores, né? O profeta já é consagrado direto por Deus. Então, eu não me cabo disso, tá bom? Eu não quero que o meu ego sobe por causa disso. Então, assim, quando eu acho que está subindo demais, eu falo para Deus, Senhor, me corrija. Aí ele dá uma rasteira, né? Um puxão de orelha. Então, o Senhor me desagarrou de tudo quanto é coisa terrena, mas só que ele supre, né? Você vê, a casa que eu estou aqui hoje é uma casa que só está Deus e eu aqui, vai acolher mais 5 pessoas, 5 homens, né? Chama Restituindo Vidas. E tem alimentação, cama, tudo, né? Então, assim, é Deus cuidando da gente, né?
E para todo lugar que ele me leva, ele cuida. E quando é para sair, eu falo assim, sai fora. Tem que, ó. Me desagarrou das coisas terrenas. Na sua opinião, assim, seria... Entendeu? É muito difícil para o cristão se desligar de bens materiais? Alô? Caiu, ó. Não, eu entendi. É difícil, assim, ainda falta algumas coisas, pastor, mas assim, eu não desagarrei das famílias. Eu faço tudo pela minha família. E aí, só que eu não posso ficar muito no meio deles ainda, porque eles não entendem a palavra, e a presença do Espírito Santo incomoda. Entendeu? Não sei se o senhor já observou isso, se já deve ter acontecido com o senhor. Quando o senhor senta perto de uma pessoa que não está na presença de Deus, você senta e ele levanta. É tipo um imã. É uma magnitude espiritual. É verdade. Então eu não posso ficar muito no meio deles, entendeu? E o senhor, como ele fala que ele vai me levar para outros lugares, e ele me colocou num lugar que hoje, assim, que ele não está me levando no meio da família, está meio sofrido, mas o senhor falou assim que ele vai me levar para outros lugares, então é para mim acostumar com isso. Ficar longe da família. Eu fiz a pergunta a você. É difícil. Quando o senhor conversando com o Brandon, ele disse que essa transferência de riqueza que vai acontecer, ele disse que 2% dos filhos dele vão receber essa transferência de riqueza para que eles venham a ajudar na colheita financeiramente. E no outro dia, ou depois de 2 dias, o senhor apareceu conversando novamente com o Brandon, e ele falou que 2% caiu para 1%. Então, teve 1% dos irmãos que ouviram essa transferência de riqueza, alguma coisa aconteceu no coração dessas pessoas, né? Que o senhor falou, eu não vou te dar dinheiro mais, não. Não vou te dar dinheiro mais, não. Você está muito confuso. Tem que ter muito cuidado, pastor, porque nós estamos sendo forjados pelo Espírito Santo. Toma cuidado para não reclamar. A reclamação, ela entra a murmuração, aí afasta um pouquinho da presença de Deus. Então, assim, eu vou orientar os irmãos aí que nós estamos tendo muitos sonhos, né? Muita coisa. Então, quando você tiver um sonho, tem sonho que eu não consigo discernir. Tem uns que eu consigo, mas tem uns que não. Aí você tem que confessar com urgir de Deus, para Deus usar aquela pessoa para revelar o que ele quer com o sonho. Tem coisa que a gente não consegue revelar, não. Mas o Senhor traz o sonho para você, aí você confessa com uma pessoa que ele é uma pessoa que discerne sonhos, e aí aquela pessoa é usada para discernir, para abrir a sua mente o que ele quer. Então a pessoa fica guardando muita coisa e a pessoa fica atribulada, angustiada, sem saber como é que está acontecendo. Então hoje o Senhor supra as minhas necessidades, que quando eu tenho um sonho, eu conto para alguém, e as pessoas me revelam, João, é por causa disso e disso, entendeu? A minha esposa, ela não tem sonho que me fala, mas hoje, ela chegou e falou o nosso vizinho, ele pintando a casa todinha de branco, a casa toda de branco, e eu olhei para ele não era o nosso vizinho, era uma pessoa, pintando a casa que nós vimos totalmente de branco, e ele estava todo em branco, e ela queria pegar o cartão de negócio, né, para pintar a nossa casa também, e ela achou totalmente estranho, ela comentou isso comigo. Eu não sei o que significa isso. Pintar a casa todinha de branco, a vizinha nossa, e o cara também era todo branco, o homem lá. E eu falei, não sei não. Sei quem sabe não é o Espírito Santo. Eu falei, não sei o que é isso não, mas ela não tem. Quem sabe ela não tem sonho, então, ela... assim... Tem sim, pastor. Tem sim. As pessoas às vezes não têm um entendimento ainda do que é. Mas a pessoa tem sonho. Eu quero dizer assim, ela não comenta comigo, né? Então, esse realmente mexeu com ela. É isso que eu quero dizer. Ela sonhou isso? Certamente, o pastor, eu vou te falar para o senhor. A nossa casa, pastor, ela é protegida pelo Espírito Santo, né? Não é verdade? E o Espírito Santo, ele é embranquecido. Então, eu creio que isso é uma revelação do Senhor na vida de vocês e para Deus acalmar o coração de vocês, que a vida de vocês está sendo protegida pelo Espírito Santo. A casa de vocês, entendeu?
Casa do ungido, depois a gente é protegido pelo Espírito Santo. Você vê que nós estamos sendo tribulados, né? Está sendo tribulado. Todos nós estamos sendo tribulados. E odiados por causa do nome de Jesus. Mas o Senhor já revestiu com toda a armadura sua casa, seu corpo, sua família. Então, assim, pensa positivo sobre isso. Se é o Espírito Santo que está ungindo a sua casa, também. Ah, sim, sem dúvida. Protegendo. Tive outra história que eu tava no carro, eu tinha esse rapaz do meu lado, ele rindo, eu dirigindo o carro, ele olhou para mim, ele rindo, e falou assim, tenha calma. Aí eu acordei. Tenha calma. Falei, tá, o Senhor falando para mim, tenha calma, rapaz, tenha calma. Deus já não prepara, Deus já fez tudo, pastor. Tá bom, querido. Você faz em oração para o pastor Lucas, e para os irmãos ao redor do mundo, por favor? Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor acalma o coração do pastor Lucas, que ele é um homem abençoado, ungido, preparado. É um homem que revela, Pai, é um homem que é usado por Deus para revelar a Bíblia Sagrada, coisas que estavam escondidas aos nossos olhos, mas estão sendo abertos através do Espírito Santo na vida dele, Pai. E eu peço que o Senhor providencie, coloque todos os anjos em volta da casa, da vida dele, de todos os familiares dele, da irmã Liz, da chácara, do carro. E tudo aquilo, aqueles sonhos, pastor Lucas, se o senhor tiver, todos eles, escreve eles, né? E confessa para alguém que é usado para revelar. Às vezes não vai ser revelado nesse momento, mas na medida que o senhor for confessando ele para Deus no seu quarto, em nome de Jesus, e confessando ele para um ungido de Deus, para uma pessoa que é ungido de Deus, o que acontece? O senhor vai aliviando o seu coração dessa achando que é uma contradição, e não é. No momento certo, o senhor vai revelar tudo. O senhor está revelando tudo. Então, o nosso corpo está sendo purificado, está sendo limpado de todo o peso. O demônio, ele não deixa de ficar tentando, né, Pai? Mas na onde que tem a armadura do Espírito Santo, o demônio só tenta. Ele não consegue entrar, ele não consegue chegar. Então, assim, não pense em reclamar, só agradeça. Agradeço todas as pessoas, todos nós que estamos passando pela forja, sendo corrigidos, né? Que o Senhor está revelando tudo que foi feito de errado no mundo, agradeça, né? Eu peço que o Senhor abençoe a todos, Pai, que o Senhor entre com curas diárias a cada manhã que se renova no Senhor, na vida de todos os remanescentes, na vida do pastor João, da família dele, né, Pai, que o Senhor mostrou que o anjo do Senhor está ali, né, revestiu a casa dele toda protegida pelo Senhor, tudo de branco, né, Pai, pela vida do Espírito Santo, na vida do pastor Lucas, da pastora Nilva, Pai, eu peço que o Senhor entra com cura, né, Pai, libertação, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor levanta ela dessa cadeira, Pai, que o Senhor tira todas as travas, tudo aquilo que não provém de Ti, porque o maligno, ele não tem poder sobre a nossa vida. Jesus já levou todos os nossos pecados e sacrifícios, Pai, de todas as nações, de Israel, do Brasil, de todos os países que o Senhor quer proteger, de todas as pessoas, né, Pai, que estão passando por enfermidade, seja não que for, nos hospitais, nos asilos, nas casas, onde que nós estamos, todos os diretores aqui, todos os pastores, Pai, e todas as nações, Pai, eu declaro, Pai, que o Senhor venha curar, Pai, e libertar cada um, Pai, em nome de Jesus. Quando você estiver passando por aflição e angústia, não precisa de sacrifício, entra para o seu quarto, fecha a porta, ajoelha aos pés da sua cama, ora a Deus, e Deus que te vê no secreto lhe recompensará. Seu coração esquenta, acelera e vem no seu pensamento a voz de Deus. Então, o sacrifício não foi em vão. Jesus não é em vão na nossa vida. E Ele é um único Senhor e Salvador de todas as nações. E Ele está próximo de vir. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro essa cura na vida de todas as nações, de todos os filhos dele, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, eu declaro isso aí na vida do pastor Lucas e todos os remanescentes, em nome de Jesus. Amém? Glória Amém. a Deus.
Amém. Glória a Deus, irmão. Eu declaro paz Amém, e vida Jesus? sobre você, irmão. Paz e vida sobre você. Muito obrigado por ter participado aqui hoje. Internet. Está caindo A a internet internet. deu uma falha. Tá bom, mano. Eu Deus declaro. abençoe você e seu caminhar, tá? Tenha um excelente fim de semana. Em nome de Jesus. Amém. É Deus que trouxe. Faltava 20 para 6, eu não ia participar. O senhor falou assim: você vai, aí eu que mando, ó, aí pega por aí, vai sim. Peraí, não é assim não, peraí. Ai, 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 ai. Eu vou. Não é isso que eu queria dizer, não, né? Glória a Deus. É. Você vai, rapaz, você vai. Não, tá certo. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Agradecendo ao Senhor pela tua presença. Fica na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Muito engraçado aqui, o próprio engraçado. Muito bom ter a participação dele aqui conosco. Realmente uma grande bênção para todos nós.